Este primeiro painel segue, enfim, de perto a temática deste 5º Encontro Nacional de Leigos. Trata dos desafios da santidade na vida cotidiana e na responsabilidade pública, que são coisas, enfim, que se misturam na vida de todos nós. Tenho o gosto de ter comigo Graça Carvalho, é a diretora de Alianças Estratégicas do Departamento de Ciências da Computação da University College of London. Enfim, é uma área que nós todos gostaríamos de ter mais conhecimento, mas pronto, conhecidamente. Tem nos vossos apontamentos uma nota biográfica um bocadinho maior, exerce várias funções de assessoria e diretoria em instituições públicas e privadas, no Reino Unido e em Portugal, e esperamos que seja assim durante muito tempo e que o Brexit não atrapalhe mais ainda a sua vida. É casada, tem 5 filhos e é supranumerária do Opus Dei. Tenho também comigo o Rodolfo Abel Dias Valentim, administrador e CGO da TDGI, Tecnologia e Gestão de Imóveis, uma empresa do Grupo Teixeira Duarte, que viu crescer. Já devo dizer que estive com eles à hora do almoço e tive uma conversa muito bonita, muito alegre. Sei que vai ser assim também aqui esta tarde. Tem 41 anos, é casado, pai de 3 filhos e é membro do Movimento Comunhão e Libertação. Eu pedi a cada um deles um pequeno apontamento inicial para que eles se deem a conhecer, para que não seja propriamente só eu a fazer esse trabalho, e portanto passo agora a palavra. Eu gostava de contar um bocadinho o que é que aconteceu quando eu fui contactada e me perguntaram se eu gostaria de participar nesta conferência. Era uma hora de almoço, numa quinta-feira. Eu tinha acabado de assistir a uma palestra de formação a que assisto normalmente às quintas-feiras, à hora do almoço, e estava a regressar, a andar na rua, caminho do metro, um dia de sol para variar em Londres, que é uma coisa que não acontece muitas vezes, e de receber um telefonema, e eu, pronto, continuei a andar, atendi o telefonema, disse, Pedro Gil, há tanto tempo que não falo, Pedro Gil. Mas Graça, tal, olha, está tudo bem, tal, o Brexit, não Brexit, está sempre uma conversa do Brexit, e a seguir, Graça, eu tenho uma coisa para lhe perguntar, mas olha, esteja completamente à vontade, se achar que não, venha ver esta conferência com este título, não gostava de participar. Ele disse, olha, eu gostava imenso de participar. Olha, ele ficou um bocado admirado, e eu também. Disse, mas porquê é que tu, Graça Carvalho, dizes que vais participar de uma conferência em Santarém, quando estás aqui a viver em Londres? Quer dizer, se calhar, nada disto faz sentido. Mas pronto, aquilo ficou por ali, a coisa ainda era um pouco inicial, e nós pensamos, ok, isto se calhar ainda vai muita água passar debaixo da ponte, e até lá já se verá. Mas confesso que aqui há um mês, quando se confirmou tudo e apareceu o programa da conferência, aquele vídeo inicial, eu fiquei radiante. Radiante. Eu pensei, mas porquê é que eu estou radiante com isto, não é? Com este tema, com esta conferência, com esta oportunidade? E então, comecei a fazer um bocadinho de olhar para trás o que é que tinha sido o ano, e acho que não tinha sido um ano muito fácil. Esta questão do Brexit da Inglaterra é uma questão complicada. Ao mesmo tempo, o meu filho mais velho foi diagnosticado com uma doença crónica complicada. Um dos melhores amigos da minha filha mais velha teve uma morte trágica. O meu marido estava numa situação de possível desemprego. O meu pai teve um cancro. A situação lá na universidade estava o caos. E eu pensei, mas porquê é que, apesar desta confusão toda, eu acho que isto tudo faz sentido? Porquê é que, quando me dizem de falar deste tema da santidade na vida corrente e dos desafios, mas porquê é que eu achei que valia a pena? E eu só achei esta motivação, que achei que tinha a obrigação de partilhar quão para mim é fundamental este conceito da santidade no dia-a-dia. Que todos os dias valem a pena, que todas as oportunidades estão oportunidades de encontrar a Deus e que apesar deste caos todo, que eu era uma pessoa, e sou, extremamente feliz. Então, quer dizer, acho que foi isso que explicou, quer dizer, um bocadinho porque é que faz sentido estar aqui. E só vou dar 2 ou 3 pontos para a conversa relativos aos eixos que, para mim, no qual isto tudo se assenta. O primeiro é que eu acredito, e para mim só isto tudo faz sentido, pensando que o trabalho e a santificação do trabalho é a forma como eu vivo a santidade no dia-a-dia. Eu passo 8 horas no meu dia, às vezes 9, às vezes 10 a trabalhar,
E um conceito de santidade que não incluísse trabalho, para mim, não faria sentido, porque sou uma pessoa só, um coração só, e a duplicidade de vida não é possível. Então, quer dizer, para mim, o conceito e o encontro com o José há 25 anos foi ver que havia alguém que dizia que uma hora de trabalho bem feito é o mesmo que uma hora de oração. E que pode transformar não só a pessoa como o mundo. E isto para mim foi uma coisa maravilhosa, não é? E ver depois, quer dizer, isto reiterado pelo Concílio Vaticano II, e ver esta encíclica do Papa agora, de uma maneira absolutamente lindíssima, dizer isto. Isso, este é o primeiro ponto. Depois, 3 outros conceitos, 3 outras realidades que moldam a maneira como eu vejo a vida e a santidade na vida cotidiana e na responsabilidade pública. O primeiro é o conceito da filiação divina. Conceito, quer dizer, de fé, que acredito realmente que fomos queridos por Deus desde toda a eternidade. Que eu existi na mente de Deus desde sempre. Eu, Graça Carvalho, com os meus quilos a mais e a menos, com estas confusões todas, fui querida desde toda a eternidade. E que mereço, por isso, tem um valor que se calhar nem eu me apercebo. Pronto, isto assenta nesta questão da filiação divina. E que Deus nunca nos abandona. Nunca. Mesmo nos momentos em que nós nos abandonamos a Ele, que Deus nunca nos abandona. O segundo conceito é um conceito baseado na esperança, que é o conceito que São José Maria traduzia como omnium bono, quer dizer, tudo é para o bem. Apesar das confusões todas aparentes, das complicações, das contradições, das dúvidas, das aflições, que o bem já venceu. E se o bem já venceu, quer dizer, se Cristo já venceu, isto é só um passo no processo, um passo na vida, e tudo fará sentido algum dia. E a terceira realidade, que é assente na caridade, que é que nós somos Deus para todos, não é? Quer dizer, que uma das coisas que eu gostei imenso quando nós fomos para a Inglaterra foi ver o mote da escola dos meus filhos, que é Be Christ to All, não é? E é isto a coisa que eu também acredito, porque nós todos os dias, em todas as interações e momentos da nossa vida, temos a oportunidade de ser a reflexão de Cristo para os outros, não é? E como é que somos a reflexão de Cristo? Se temos Cristo dentro de nós e se conhecemos a Cristo. E como é que conhecemos a Cristo? Na oração e nos sacramentos. E pronto, quer dizer, estes 3 eixos, que ao fim e ao cabo, baseados numa realidade de fé, filiação divina, de esperança, o bem já venceu, e de caridade, ser Cristo para os outros, a mim dá-me um esqueleto para gerir a minha vida e os meus desafios. De facto, é um prazer estar aqui com a Graça e com o Otávio e convosco nesta Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos, ainda por cima com este tema tão desafiante, não é? Prometo viver a vida em pleno e até ao fim, e neste painel aqui sobre a santidade da vida cotidiana. Eu, de facto, também quando me fizeram o convite, confesso que a primeira coisa que me veio à mente foi pensar, mas ok, porque eu para falar sobre santidade, não é? Quer dizer, foi a primeira coisa. Ou seja, eu de facto olho para tanta gente e identifico com uma perspectiva de santidade muito mais imediata do que a mim mesmo, e portanto foi a primeira coisa que me perguntei. Mas de facto depois também dar-me conta de que, independentemente daquilo que é a nossa vida, daquilo que são os nossos erros e daquilo que são as nossas dificuldades diárias, que de facto este é o desafio de qualquer cristão e portanto na realidade qualquer pessoa mesmo, qualquer católico podia e devia estar aqui neste lugar a falar sobre isto, não é? Portanto, quer dizer, ou seja, e é mesmo isso que o Papa também nos diz na encíclica, não é? E principalmente porque de facto eu acho que nós vivemos tempos muito complexos, não é? Nós vivemos tempos onde aquilo que nos dizem no dia a dia é que a fé, a nossa fé, deve ser uma coisa desligada do resto da vida, não é? Ou seja, parece que há como a nossa fé, que tendencialmente até se devia circunscrever ali àquela realidade da missa, seja ela diária ou dominical, mas que depois há toda uma vida à volta de ser pai, de trabalho, das coisas que temos para fazer o dia-a-dia, que não tem a ver com isto. Como se de facto a lógica de Deus não fosse a lógica do mundo, ou a lógica do mundo não fosse a lógica de Deus. Como se de facto a realidade daquilo que é a minha vida, do meu trabalho, da minha realidade familiar, não fosse toda dada a ela por Deus.
Mas, de facto, é muito isto que nos é quase imposto nos dias de hoje. E, portanto, este tema hoje da santidade na vida cotidiana é inevitavelmente um tema que um católico tem que se interpelar todos os dias. Quer dizer, que é fundamental que o faça porque é esse o caminho, de facto, de santidade. E, na realidade, depois estava-me a dar conta também de outra coisa, que é, eu tenho 41 anos, portanto, como o David estava a dizer, sou pai, sou casado, tenho 3 filhos, e depois estava-me a dar conta e dizer o seguinte: eu sou casado, já fui solteiro, eu sou engenheiro de formação, gestor de profissão, mas já fui estudante, já não era engenheiro. Eu sou pai de 3 filhos, mas não era. Na minha vida, aquilo que sempre me acompanhou foi esta identidade como católico. Isto foi sempre aquilo que me definiu. Aquilo que sempre me definiu na minha vida desde pequeno, e tive a graça e Deus deu uma graça de ter uma família católica, uma família que me introduziu a Cristo desde sempre. Aquilo se eu sendo sério comigo mesmo, aquilo que sempre me identificou foi sempre este ser católico. Às vezes até em ambientes mais complicados. Eu estudei num colégio que não era propriamente o modelo do catolicismo, estudei num colégio moderno, enfim, não é propriamente aquilo que é mais identificado com o catolicismo. Eu acho que dos anos todos que lá tive até ao 12º, na minha turma, acho que nunca tive mais ninguém que fosse católico praticante. Este praticante aqui também sempre foi uma coisa que me fez confusão, não é? Eu também sou um tipo que faz dieta, mas não pratica, não é? Quer dizer, eu faço todos os dias dieta, só não pratico. Portanto, é mais ou menos como ser católico não praticante. Não é? Mas, de facto, na minha vida, no técnico a mesma coisa, não é? Também a longura da igreja também era grande. Portanto, aquilo que sempre me identificou foi sempre este ser cristão, este ser católico, este pertencer à igreja e a Cristo. E eu, de facto, eu lembro-me quando estava na faculdade e queria só, nesta introdução, dar aqui 2 ou 3 notas daquilo que para mim também foi importante para esta consciência. Eu estava estava ali na faculdade, estava no fim do curso e comecei-me ali a deparar e a assolar uma certa inquietação de pensar que não queria viver a vida pela metade, ou seja, não queria, no fundo, nós estudamos, depois entramos para a faculdade, depois o que se espera de nós é que façamos bem a faculdade, e depois o que se espera de nós é que vamos trabalhar, enfim, e às tantas vivemos do que se espera de nós, não é? Portanto, e de facto eu queria que a vida fosse uma vida vivida, não queria que a vida fosse uma vida corrida de expectativas que alguém tem de nós. E lembro-me na altura encontrei o movimento Comunhão e Libertação, e de facto mudou a vida verdadeiramente, porque lembro-me de um amigo do Carras, amigo espanhol, e de repente perceber que eu não queria mesmo viver a vida à metade. Eu queria viver uma vida com intenção, não com intensidade. É que parece que é parecido, mas não é a mesma coisa. Nós, de facto, hoje em dia vivemos muita gente a viver vidas com muita intensidade. Faz-se muita coisa, corre-se muito, cansa-se muito, cansamos-nos e desgastamos-nos, mas a intenção não está lá. Quer dizer, o crescimento do eu não está lá. E isso não me correspondia. Quer dizer, e depois também porque, na realidade, eu fiz várias caritativas ao longo da minha vida, mas confesso que também nunca tive o ímpeto de ser missionário ou de ir para a África, e como a graça diz, sempre tive o desejo de que aquilo que eu tinha para fazer, por mais insignificante que fosse, de facto fosse vivido com uma consciência do que é que Deus queria para mim. E, portanto, que o trabalho para mim não fosse uma consequência natural daquilo que esperam de nós quando acabamos a faculdade, mas que fosse a obra de Deus que eu tinha para cumprir. E, de facto, o movimento abriu-me completamente essa perspectiva e essa frase, como diz, aliás, um dos livros que nós seguimos, é possível viver assim, não é? E, de facto, a encíclica do Papa, o Alegrai-vos e Exultai, é exatamente sobre isto, é exatamente como viver a nossa vida, o que temos do dia-a-dia, desta forma, com esta santidade. De facto, o Papa diz na encíclica: todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações do dia-a-dia, onde cada um se encontra. E eu, de facto, fui percebendo, ao longo da minha vida, que é isto que sou chamado. E tenho procurado que, com a ajuda de Deus, que as decisões que tenho de tomar no dia-a-dia, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, e como a graça diz, eu, provavelmente, a minha vida profissional ocupa a maioria do meu tempo, por um lado, porque mesmo quando estou cá é assim, porque também viajo muito, acompanho vários países na empresa onde sou responsável e, portanto, passo muito do meu tempo fora e fora da família. E portanto, eu tenho, de facto, procurado
que as minhas decisões tenham este horizonte de santidade, este horizonte de plenitude. Não estou a dizer que consigo, estou a dizer que procuro. Porque também se não procurarmos, se não pedirmos, se não rezarmos, também não conseguimos, não é? E depois também outra coisa que gostava de dizer, também ainda na faculdade e ainda assolado por estas inquietações e por estas dúvidas, lembro-me também, num retiro, de uma amiga dizer, fazer esta pergunta: o que é que nós verdadeiramente, pelo que é que nós verdadeiramente vamos ser questionados quando morrermos? O que é que verdadeiramente nos vai... quer dizer, o que é que verdadeiramente nos vai ser perguntado? Mas tu foste verdadeiramente feliz? Mas tu cumpriste o desígnio de felicidade que Deus tem para ti? É porque, de facto, o pecado é isto mesmo. O pecado é Deus ter-nos feito para coisas grandes. É ter-nos feito para um projeto grande. E nós, por mesquinhez, por preguiça, por prazer imediato, de termos e sermos pequenos. E isso, de facto, é que é o pecado na nossa vida, não é? E isto, de facto, tem-me verdadeiramente acompanhado no sentido, mais uma vez volto a dizer, não no sentido do cumprimento disto, mas no sentido de uma busca diária em todas as coisas que faço, de perguntar, mas isto verdadeiramente é bem para mim e bem para os que estão à minha volta ou não? E de facto, é este trabalho, é este caminho diário que ajuda no caminho de santidade. É porque é um caminho, não é? E é por isso que temos o caminho de santidade. Obrigado. Quando fomos trocando ideias sobre o que seria a mesa, houve 2 pontos especificamente da exortação apostólica que eu chamei a atenção como pareceriam interessantes para a nossa mesa redonda. Um é o ponto número 7. É uma das passagens mais interessantes em termos de novidade daquilo que o Papa diz muitas vezes sobre a santidade. É aquele em que se fala dos santos ao pé da porta. O que o Papa chama a classe média da santidade. Ou seja, aquelas pessoas que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Depois, no ponto 104, em que se fala da questão da espiritualidade e da oração, se fala de um tema teológico curioso, mas que não tem assim não é tão trabalhado, provavelmente, que é a questão do culto, em que o Papa Francisco diz que o nosso culto agrada a Deus quando levamos lá os propósitos de viver com generosidade e quando deixamos que o dom ali recebido se manifeste na dedicação aos irmãos. Isto é muito, muito presente, por exemplo, naquelas homilias que o Papa faz de manhã na Casa de Santa Marta. Este ponto 104 retoma de várias maneiras, mas retoma constantemente o pensamento do Papa Francisco. A minha questão para os dois, vou começar pela Graça, é algo que foi acabado de referir. Ser santo deixou de ser um objetivo global. Era a proposta espiritual de excelência do catolicismo e deixou de ser um objetivo global dos católicos. Eu aqui lembrava que já no Levítico há um mandamento divino de ser santos, porque eu sou santo, dizia Yahvé, e em termos equivalentes, no Evangelho segundo São Mateus, temos a mesma proposta, feita por Jesus Cristo, ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E esta é uma proposta radical que deixou de ser entendível praticamente por muitos, até por muitos dos que se dizem católicos. A minha pergunta é esta: o que é que significa santidade no dia a dia? Já começamos a falar um bocadinho disso. Deste ideal tão alto que parece que absolutamente inatingível, como é que ele nos ajuda a caminhar? Bom, eu acho que, quer dizer, se não fosse a visão de Deus para a humanidade, não seria grande, não é? Por isso tem que ser grande. Tem que ser algo em que todos nós cabemos, na nossa diversidade, na nossa riqueza. O que é que isso significa no dia a dia? Eu acho que se nós temos grandes teorias, se temos teorias muito complicadas, se temos árvores de decisão complicadíssimas, mas se for isto eu faço aquilo, mas se for aquilo eu faço aquilo outro, mas se for isto tal, mas o mandamento diz isto. Quer dizer, a vida, na sua riqueza e na sua variedade, torna-se insuportável, quer dizer, porque nós demoramos 3 horas a tomar uma decisão que só temos 2 minutos para tomar. Então, quer dizer, nada disto é aplicável no dia a dia. Então, o que eu acho que é a forma como isto se manifesta é ter uma riqueza interior em que, de facto, as respostas estão já dentro de nós. E se Deus realmente vive em nós,
que somos templos do Espírito Santo, as respostas já cá estão dentro de nós. E o que se trata em cada dia, no dia a dia, em cada situação, é de fazer a opção por Deus. É tomar a decisão, naquele momento, naquela situação, o que é que Jesus faria, o que é que Nossa Senhora fazia, o que é que os santos que nos dão exemplo fariam, não é? E tendo toda a serenidade e a confiança e a fé de que essa resposta está dentro de nós e que Deus vai nos ajudar a tomar essa decisão. Para mim, no dia-a-dia, significa isto. Significa fazer a opção por Deus. E a encíclica diz que é optar por Deus em cada momento. E esta forma muito simples de viver a vida dá uma serenidade total. É simples. E eu tenho o meu mote. Em cada situação, seja ela no trabalho, seja ela em casa, seja ela com o meu marido, seja em que situação for, qual é a opção por Deus? E a maior parte das vezes a resposta está dentro de nós, não é? E nós só temos é que deixar e não ser obstáculo ao Espírito Santo, não ser obstáculo à graça e aderir. Não é? Por isso, para mim, no dia-a-dia é muito simples. É só esta a pergunta que eu faço. Qual é a opção por Deus neste momento? Neste momento em que eu posso continuar a trabalhar ou posso ir para casa, qual é a opção por Deus? E há dias em que a opção por Deus é eu tenho que ficar aqui a acabar porque o emprego de outras pessoas vai depender disto. E outros dias a opção por Deus é graça, levanta o rabo da cadeira que a tua filha está à espera. Não é? E pronto, e por isso é pedir a Deus a graça para fazer a opção por Ele em cada momento. Graça ainda há pouco falava da questão do trabalho, falou agora. A nossa mesa redonda, esta questão da santidade também é aplicada para a área não só da vida do dia a dia, mas das responsabilidades públicas. Eu aliás, essa de facto é das questões que parece ser mais complicada no dia a dia, como eu dizia há bocado, porque parece que se criou uma lógica de que aquilo que é a inteligência de Deus não é aplicável àquilo que é a inteligência do mundo do trabalho e do mundo empresarial. E de facto eu tenho vivido exatamente a experiência contrária. E tenho vivido a experiência de que, arriscando a lógica de Deus, arriscando a lógica da Igreja, arriscando o método da Igreja na gestão do dia-a-dia das pessoas e das empresas, é exatamente aquilo que cumpre. Eu também gostava de dizer outra coisa. De facto, concordo totalmente com aquilo que a Graça diz, não é? Ou seja, para mim, de facto, o desafio de santidade é perceber a cada instante, a cada decisão que tenho de tomar, e de facto, no âmbito empresarial, enfim, pelas funções que tenho e pelas coisas que tenho de tomar muitas decisões, e muitas decisões às vezes complicadas, quer sob o ponto de vista de negócio da empresa nos seus diversos países e nos seus diversos âmbitos, quer sob o ponto de vista até de pessoas concretas e específicas, porque na realidade é muita gente que trabalha nas empresas e, portanto, estamos a falar de muita gente pela qual uma decisão pode ter impacto, de facto, na vida delas. Mas de facto, nós não podemos estar desligados daquilo que é a nossa cultura de hoje. Ou pelo menos achar que estamos. Porque, na realidade, tudo à nossa volta diz o contrário. E, portanto, nós acharmos que nós, por nós próprios, conseguimos ter a força do dia-a-dia e a coragem para estarmos sempre a olhar para o sítio certo, é o primeiro passo para cairmos. Porque, de facto, não é uma questão de capacidade nossa. É uma questão da ajuda que Deus nos dá concretamente dos sinais que nós temos de Cristo ressuscitado no dia-a-dia. Portanto, não é um Cristo que morreu e ressuscitou há 2000 anos, mas que se faz presente hoje nas pessoas que temos diante. E, de facto, termos, ponto número 1, esta consciência da total incapacidade que nós temos e da dificuldade que nós temos para esta santidade. E, portanto, também de nos circundarmos e de nos apoiarmos nas pessoas que temos à volta e no meu caso, no Movimento de Comunhão e Libertação e na Igreja, para me ajudar a decidir melhor. E como a Graça dizia, percebendo em cada situação, mas será que é isto que Deus quer de mim? Mas será que qual era a decisão que Deus me pediria neste momento? E esta ajuda é concreta, não é? Quer
dizer, esta ajuda é concreta das pessoas que eu tenho diante, das pessoas que eu sigo na igreja e, portanto, muitas vezes falar com elas e questioná-las e perguntar-lhes e pedir ajuda concreta, não é? Ou seja, nós de facto, o caminho da santidade é um caminho que não é fácil, é um caminho que, por princípio, de facto, eu de facto, disser assim frontalmente à maioria das pessoas, mesmo que católicas, aquilo que eu desejo é a santidade, eu acho que fica tudo a olhar para mim com uma cara que se eu fosse extraterrestre, não é? Enfim, eu acho que se na empresa dissesse isto assim de repente, acho que ficava tudo a olhar para mim. O João que está ali atrás dirá que provavelmente ficava tudo a olhar para mim a pensar que eu tinha saído de algum filme de ficção científica, não é? Quer dizer, é esta distância que nós estamos. E tomar consciência dela não é uma fraqueza. Tomar consciência dela é o primeiro passo para nós percebermos a nossa fragilidade e onde é que de facto nós nos apoiamos. Portanto, este caminho de santidade é possível não função de uma capacidade própria, mas função de uma vida que nós vivemos na Igreja e das pessoas que nos suportam ao lado. E ter a simplicidade de muitas vezes nas questões que provavelmente se calhar ninguém esperaria, porque criou-se a ideia de que nós nas empresas, eu é que sou o gestor, eu é que tenho que tomar a decisão, de partilhar com os meus colegas e partilhar com as minhas pessoas e partilhar com as pessoas que eu sigo de exemplos de santidade. Mas como é que vocês me ajudam a decidir nisto? A decisão é sempre minha. Mas tomá-la consciente diante de gente que eu considero santa, para mim é essencial. Eu acho que isso que o Rodolfo disse, quer dizer, traduz tudo, quer dizer, a questão da gestão e da tomada de decisão, quer na vida empresarial, quer na vida pública, que provavelmente terá outros referenciais, é um desafio. E é um desafio às vezes arriscado. Não é? E ele viu-se de manhã, pode custar o emprego, pode custar o negócio, pode custar a reputação, pode custar a honra. Quer dizer, e isto, eu acho que nós temos de estar cientes de que o que se pede a um católico, a um cristão nos dias de hoje, não é menos heroico do que se pedia a um primeiro cristão, não é? E de facto nós quer dizer, quem segue de alguma forma as questões todas da Igreja que sofre, não é? Quer dizer, os católicos nesta altura são a religião mais perseguida do mundo, não é? E por isso podemos ter alguma ilusão num país como Portugal de brandos costumes, que isto é menos assim, mas se calhar não é. Mas é isso mesmo que é o desafio. E eu acho que o que o Rodolfo estava a dizer, que eu gostava de sublinhar, é que, na realidade, no dia-a-dia, nós não precisamos estar a pôr etiquetas nas coisas. Nós não precisamos de estar, quer dizer, vestidos de uma forma diferente, pintados de amarelo, porque somos católicos. Mas, de facto, a experiência no dia-a-dia é quando as nossas decisões, quando as nossas recomendações, quando os nossos relatórios por trás têm o eixo de Cristo, as coisas, de facto, não são mal recebidas pelo lado de lá. Quer dizer, quando se reforçam princípios da dignidade da pessoa acima de tudo, quando se reforçam princípios de que a família é importante, de que a estabilidade do trabalhador depende da sua estabilidade familiar, de que os horários são para cumprir de entrada e de saída, de que o salário justo é merecido e tem que ser honrado, de que parar no semáforo é importante. Estas coisas do dia-a-dia, não é? De facto, a receptividade das pessoas, mesmo sem nós estarmos a pintá-las de uma forma diferente, é enorme. E eu acho que é isto que é importante. Eu gostava só de outra coisa, na relação da vida pública. Eu também vejo, às vezes, podemos pensar que os tempos são maus, não é? E que a contracorrente que é complicada. Mas, por outro lado, eu vejo uma oportunidade como nunca. Na minha área, por exemplo, na área das informáticas, que falava há pouco, agora a área da robótica, a área de inteligência artificial e não sei o quê, de repente estão-se a falar de coisas como ética, confiança, transparência, verdade. Pensamos, quer dizer, isto é a oportunidade de ouro de qualquer engenheiro informático que pensou que só ia lidar com máquinas e computadores. Por isso, quer dizer, há muita oportunidade na vida pública. A este respeito, só lembrar que o Vaticano ainda este ano acolheu um congresso sobre holoética, que, portanto, efetivamente são temas que se vão cruzando todos. Tem falado muito à vontade e muito, enfim,
com muita profundidade sobre a vossa pertença a dois movimentos, a Comunhão de Libertação e o Opus Dei. Têm noção, seguramente, que há rótulos na opinião pública, a começar pelo jornalismo, no qual eu me incluo, embora acho que não faça essa parte, mas no cinema, na arte, na literatura, a própria ideia do CL e do Opus, às vezes a forma como é dita é menos simpática, vivem de forma serena este clima, vamos chamar assim, de desconfiança que às vezes aparece. Duas coisas sobre isso. Eu costumo dizer que devo a vida literal aos meus pais e devo tudo o resto à Igreja. No sentido em que a consciência que eu tenho evidente, a consciência que os meus pais me transmitiram de educação é muito importante. Mas eu claramente identifico naquilo que é a minha vida do dia a dia, naquilo que são as minhas decisões, que se não fosse a Igreja, e no meu caso particular, Comunhão e Libertação, não era assim que eu reagia, não era assim que eu pensava, não era assim que eu tratava, não era assim que eu fazia as minhas coisas. Portanto, quando se tem esta graça e quando se recebe isto, não há outra maneira que não estar totalmente grato a Deus e, portanto, completamente entregue. E, portanto, completamente tranquilo sobre aquilo o que quer que digam. Tal como dos meus pais, podem dizer o que lhes apetecer. Eu continuo a ser meus pais e a gostar deles. Este por um lado. Segundo ponto sobre a questão do poder e eu aí uso e eu confesso que nem dou muito troco a esse género de coisas eu acho que é aquilo que o Pietro há bocadinho dizia. Um católico verdadeiramente empenhado com a totalidade da sua vida, onde Deus de facto tem a pretensão de responder a 100% da sua vida, é perigosíssimo. E de facto, a Igreja, e provavelmente o Opus Dei e a Comunhão de Libertação são mais conhecidos por isso, mas a Igreja tem todos os âmbitos onde de facto tem a pretensão de dar a resposta total sobre o ser humano e sobre a minha vida. E isso é aquilo que assusta a sociedade. E isso é aquilo que assusta o poder. E, portanto, aquilo que assusta quem ataca a Igreja de tentativa de poder, assusta-se porque percebe que num homem que pertence a Deus não há 1 milímetro de espaço de entrada para poder dominar. E isso de facto assusta. E, portanto, é fácil meter rótulos. Ou seja, se eu não consigo mandar, é porque o outro manda. E como tipicamente o poder, o que tem, de facto, é um propósito de poder, então não lhe passa pela cabeça outro cenário de que se o outro tem a pretensão sobre 100%, ele também tenha um propósito de poder. Só que a Igreja tem um propósito de santidade e o poder não tem. Esta resposta era mais fácil para o Rodolfo. O Opus Dei tem muito mais estigmas na opinião pública. Vocês são mesmo os donos disto tudo. Completamente. Agora o quê? Eu sou do Opus Dei há 25 anos. Não é? Não posso dizer que conheço o movimento de ontem, não é? Conheço há 25 anos. Nesses 25 anos, o meu encontro com o Opus Dei deu-se quando eu tinha 13 anos. A bibliotecar nos livros da minha mãe, encontrei um caminho. Minha mãe não é do Opus Dei, nem nunca foi. Mas por alguma razão, quando eu tinha 13 anos, ao ver os livros da minha mãe, este livro, e eu abri o livro e achei imensa piada aqueles pontos com 10 palavras, quer dizer, um e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e eu revia-me em tudo aquilo que estava ali, e pensei, mas que livro é este? Quer dizer, onde é que... E a minha mãe disse, isso foi não sei quem que me deu, já foi para o Brasil connosco e voltou. E eu disse, mas por alguma razão nós perdemos todos os livros quando fomos para o Brasil, nós deixamos outros tantos lá, porque que raio é que aquele livro foi e voltou? E quando eu tinha 13 anos, veio parar nas minhas mãos, quer dizer. E desde essa altura, e demorou muitos anos, quer dizer, eu encontrei o caminho com 13 anos, mas só me tornei membro do Opus Dei quando tinha 23. Por isso passaram 10 anos de universidade, de namoros, de
ânsias, inquietações internas, qual era a minha vocação, qual era o meu caminho. E o que eu posso dizer é que, nestes 25 anos desse percurso, o que sinto é o que o Rodolfo acabou de dizer relativamente à minha meditação, é que o meu sentido de gratidão é imenso. Imenso, quer dizer, porque me ajuda a viver como eu sei que não seria capaz de viver, não é? E relativamente ao estigma, eu não sinto estigma nenhum. Há estigma. Não sei. Estou a brincar consigo. Nossa. A culpa é do Dan Brown, não é? Não é sei. nossa. Repare, eu acho que estou a brincar consigo, é óbvio. Quer dizer, eu trabalhei no Observado de Comunicação, Opus Dei. Fui diretora do Colégio Mira Rio. Fui membro da direção de uma fundação. A única coisa que eu tenho a dizer é relativamente a poder. O Colégio Mira Rio, quando eu fui diretora do Colégio Mira Rio, durante 2 anos, em que tive de licença sem vencimento da minha empresa, uma multinacional americana, quando nasceu a minha 5ª filha, eu achei que não podia continuar a viajar e pedi uma licença sem vencimento. Foi a mesma altura em que o colégio ficou sem direção. E aí pensei, bom, e pediram-me se eu não importava de ajudar. Eu disse, muito bem, vamos lá ajudar. A situação financeira era caótica. Não era católica, era caótica. Os problemas eram mais comuns. Estávamos em 2 residências no Restelo a cair de bolsas. Quer dizer, onde é que está o poder ali? Eu gostava imenso nessa altura que me tivessem mostrado onde era o poder. As casas de banho não funcionavam. Eu dizia, onde é que está o poder, não é? No entanto, as professoras eram fantásticas. Fantásticas. As miúdas eram... Uau! Eu, que era uma engenheira, trabalhava na informática durante 50 anos. Depois, quando acabaram os 2 anos, eu tive que voltar para a Cisco. Custou-me imenso, porque aquilo... Com os problemas todos, com as dificuldades todas, não era poder, era Deus. Pronto. E, outra questão de poder, a Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha. Uma farmacêutica, que poder tem uma farmacêutica em Viseu, que deixou a sua herança para se criar uma fundação. A fundação demorou 5 anos a ser reconhecida. O pouco dinheiro que esta farmacêutica deixou, cativo, sem poder ser mexido, enquanto o reconhecimento da fundação, porque foi na mesma altura em que 500.000 fundações estavam para aí a ser julgadas por complicações, o poder que o Opus Dei teve foi esperar 5 anos, com o pouco dinheiro que aquela farmacêutica deixou, preso no banco, até que alguém resolveu despachar no Ministério não sei de quê. Isto dá-me segurança de que é outra coisa, que não é o poder que está por trás disto, não é? Quer dizer, porque se fosse poder, isto já várias coisas podiam ser resolvidas. E, por outro lado, também a serenidade de que, quer dizer, ainda há pouco tempo, meditávamos num dos domingos, não é? Que se ereis sinais de contradição, que irmão contra irmã, que virá problemas entre as pessoas. Há sempre incompreensões. Mas a serenidade de que Deus está connosco, acho que é por isso que, se calhar, eu já não me lembro das contradições e das partes menos agradáveis. Eu disse que valia a pena ouvir com atenção. Eu sou de humanas, vocês são de uma área de formação bastante diferente e eu acho que qualquer pessoa que seja da minha área fez sempre esta pergunta. Esta dimensão espiritual é compreendida, faz sentido para os colegas, sobretudo, que terão uma formação mais ligada, não é nenhum desprimor, é o que é, mais ligada a números, mais ligada a um raciocínio mais exato. Esta dimensão de espiritualidade tem cabimento nos números? Bem, o coração do homem é igual para todos, não é? Sejam dos números, sejam das letras, sejam dos desenhos, sejam muçulmanos, sejam judeus, sejam católicos. O coração do homem é igual. E, portanto, eu nunca encontrei objeção pelo facto eu sempre tive uma mente, de facto, bastante analítica e de engenharia. E, portanto, eu costumo sempre dizer que, de facto, é verdade que se diz os homens da ciência devem ter mais dificuldade em acreditar em Deus. E eu acho que não. Eu acho que devia ser exatamente ao contrário.
Porque quem não percebe o funcionamento das coisas pode achar que a ciência explicaria tudo. Alguém da ciência rapidamente percebe que a ciência não explica. E, portanto, eu acho que é muito fácil para um homem de ciências perceber que há um limite no qual a ciência não responde. E, portanto, eu acho que para os homens da ciência, eu acho que é muito fácil constatar isso. E, portanto, de facto, é um problema de desejo do coração humano. E há bocado eu dizia isso, e acho, fugindo um bocadinho ao tema, mas acho que é engraçado, eu de facto, questões profissionais, visito muitos países muito diferentes, países árabes, países do Norte de África, países do Médio Oriente, países da África, América Latina, posso dar alguns exemplos, desde a Argélia ao Catar, Emirados Árabes Unidos, ao Brasil, Angola, Moçambique, e de facto, com todas as diferenças culturais e religiosas, a experiência que eu tenho é que o desejo do coração do homem é igual em todo o lado. E responde da mesma maneira à verdade. Quando, seja lá de que religião for, e com que credo for, e com que realidade de existir, seja de facto de humanidades ou de ciências, diante de uma verdade, o coração do homem responde rigorosamente da mesma maneira. Como dizia o Pietro, e fica-se um minuto assim a olhar. Eu gostei da referência roboética, porque provavelmente encaixa-se aqui. Nós não podemos ter um futuro técnico sem alma. Não. E eu acho que os últimos, talvez 15 anos, foram anos de um pouco de orgulho tecnológico, em que se achava que a informática, que a tecnologia, que a modernização, que a robotização queria resolver imensos problemas, não é? Quer dizer, quase que o perigo estava quase que qualquer dia o homem já não é necessário, porque vamos todos ser substituídos por robôs e a inteligência artificial vai nos substituir a nós todos e vai tomar as decisões por nós. Eu trabalho no Laboratório de Inteligência Artificial da UCL, onde está sentado o chair da Unesco para a Inteligência Artificial. Nós temos 300 cientistas a trabalhar em inteligência artificial. Aquilo que se diz que a inteligência artificial, que a tecnologia pode fazer, ainda não é possível. Isso não é possível lá no meu cantinho, onde estão alguns dos melhores do mundo. Quer dizer, ainda estamos muito longe do que se possa vir a pensar que são sistemas, algoritmos, que têm autonomia para tomar decisões. No entanto, como houve um certo orgulho nos últimos 10 anos, muitos cientistas e muitos engenheiros acharam que podiam desenvolver tecnologia e ciência à margem do homem. Então, desenvolveram-se robôs autónomos que esquecem que têm que fazer uma pergunta que é: tenho alguém à minha volta? Vou ferir alguém? Desenvolveram-se algoritmos que tomam algumas decisões e que são autónomos, mas que, começa-se a ver, tomam decisões em que excluem perfis da população. Começou a haver algumas indicações iniciais de que a coisa não estava a ir pelo melhor caminho. Isto começou a acontecer há 3 ou 4 anos. E o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos é absolutamente fantástico. Neste momento, todas estas empresas enormes de tecnologia, de robótica, de informática, fizeram um investimento enorme na questão da ética, na questão da discriminação, na questão de controle, na questão da explicabilidade da tecnologia e dos algoritmos, e está-se a voltar a criar equipas multidisciplinares em que os engenheiros e os cientistas trabalham com os filósofos e com os psicólogos e com os professores e com os alunos para olharem para as coisas, e com pessoas de todos os backgrounds, com homens, com mulheres, com pessoas de várias partes do mundo, para se olhar para a tecnologia com a riqueza que o homem tem. Então, eu acho que, quer dizer, para mim, neste momento, eu sou engenheira há 35 anos, eu estou entusiasmadíssima com tudo o que está a acontecer
da confluência da humanidade com a tecnologia. E acho que nós vamos ter anos fantásticos à nossa frente se nós não nos recusarmos a participar nestes desafios, não é? Que são complexos, mas que precisamos da riqueza da diversidade humana, com engenheiros, mas com pessoas de letras, com artistas, não é? Eu acho que precisamos imenso de artistas e de pessoas que tragam o belo no meio disto tudo, músicos, quer dizer, vão ser anos de uma riqueza enorme, e eu acho que os engenheiros vão ter um papel importante, mas muitas outras pessoas também. Vou aproveitar para pôr uma coisa, não se esqueçam dos teólogos, que é a minha área de formação específica. Eu só uma brincadeira, eu lembro que a primeira vez que falei destas questões fui convidado a vir falar a Fátima ao encontro religioso, em que já colocava, penso que em 2002 ou 2003, dizer que a grande questão para mim, enquanto na altura recém-licenciado em Teologia, para o futuro próximo seria esta questão da inteligência artificial e de que forma é que ela tem uma leitura não teológica. Vejo que a própria indústria se encarregou de colocar as questões, o que é muito interessante. Estamos a falar de vários temas que são ligados à santificação individual, ou ao percurso individual de vivência da fé, da busca de santidade, e espontaneamente também acabaram por referir várias vezes outra pergunta que eu tenho aqui, que vou fazer, que tem a ver com, efetivamente, há um processo de santificação individual, uma proposta, mas também há, da parte da Igreja Católica, faz parte, uma proposta de santificação do mundo, que é algo mais global, que é um compromisso também coletivo, até porque, como ouvimos na conferência final desta manhã, todo este percurso e todo este caminho se faz como um povo. Ficaria de alguma forma amputada uma visão que não implique também a santificação do mundo? Sim, eu diria que o caminho de santidade individual faz-se com os outros, não se faz apesar dos outros. Quer dizer, ou seja, eu direi, se calhar até o maior dificuldade na santidade diária está no embate com os outros, não é? Eu direi que está na primeira dificuldade de percepção de que o outro é um bem para mim. Seja ele a pessoa que eu mais gosto, seja ele a pessoa que eu não simpatizo, seja a pessoa que me dificulta a vida, seja a pessoa que me contraria, seja a pessoa que me ataca. Quer dizer, o princípio da santidade e o princípio cristão, de facto, é que todo o outro, seja ele quem for, mesmo quem está contra mim, é um bem para mim. Contribui para a minha santificação, para o meu crescimento, para perceber o que é que Deus quer de mim. E, portanto, pensar num caminho de santidade sem os outros, para mim é um caminho que não existe e que nem sequer é possível. Portanto, de facto, para além disso, depois há outra dimensão, que era, como eu dizia há pouco, que é a dimensão da ajuda que nós temos do caminho de santidade em conjunto, não é? Como aliás o Papa refere na encíclica, de um caminho a dois, não é? Quer dizer, e no nosso caso particular, no caminho de casais, quer dizer, é essencial, de facto, um caminho de santidade conjunta do casal. Como da comunidade onde estamos e do movimento onde estamos. Quer dizer, que quando um pode não estar atento ou não estar a ver, há alguém ao lado que o lembra de que a santidade, de facto, é o caminho que procuramos. Não é? Este encontro com os outros começa na família, e era um dos temas que também queríamos falar. É o primeiro local de encontro desta construção, deste aperfeiçoamento e desta santidade. Sem dúvida, acho que é a primeira igreja, é a família, não é? Quer dizer, para qualquer cristão, mas para alguém que é casado, que tem filhos, é aí que tudo começa, não é? E se não começa aí, alguma coisa está errada no nosso sentido de prioridades, porque é este alicerce, é este tijolo a partir do qual construímos a santidade de todos na família e a partir do qual se constrói a santidade da sociedade e do mundo, não é? E eu olho muito para a família como, de facto, uma escola de virtudes, não é? E onde nos ajudamos todos
a fazer este percurso e tive uma experiência muito interessante quando fomos para a Inglaterra e só fomos há 4 anos. Nós somos uma família de 7. É óbvio que estávamos num sítio diferente, não conhecíamos muitas pessoas, mas como somos muitos, fazemos muito barulho e acompanhamos uns aos outros e há sempre muita gente à mesa. Aquilo, quer dizer, o sentido de solidão nunca é muito grande quando a mesa tem 7 pessoas. Mas uma coisa muito interessante que nós vimos foi que a habituação de cada um dos 7 elementos da família a uma realidade diferente, a um país diferente, aos desafios, foi também ela diferente, não é? Enquanto uns estavam super animados porque tinham tido um dia fantástico e tinham descoberto 3 coisas divertidas, 2 deles estavam down porque não percebiam nada, como é que a literatura inglesa e o Shakespeare estavam-lhe a cabo da cabeça. E eu tinha tido um dia terrível nos comboios que não percebia como é que eles podiam levar 27 libras para chegar daqui a ali, quando eu vou de Porto a Lisboa, por menos que isso, quer dizer, e foi muito engraçado ver como, ao longo daquele primeiro ano, o equilíbrio da família se manteve e a alegria e a esperança e o ânimo à custa da compensação entre todos, de momentos em que uns estavam mais em cima, em que outros estavam mais em baixo, em que uns já sabiam a solução do problema. E aquilo para mim foi uma experiência que eu pensei, este tesouro eu quero cultivá-lo para o resto da vida, não é? E quero que eles sintam entre si e que vivam esta experiência e que contem aos seus amigos esta experiência e que vivam eles próprios, quando tiverem as suas famílias, esta experiência, não é? E eu acho que este 1 a 1, o mundo muda, não é? E relativamente, eu tenho muito claro na minha cabeça esta imagem da Mary Poppins, com o guarda-chuva e o limpa-chaminés agarrado a ela e depois o miúdo agarrado a ela, quer dizer, provavelmente não sou eu que vou à frente, há de ser o meu marido que é melhor que eu que matura. Então, mas é que dizer, a minha visão de entrada no céu é assim, não é? Nós todos encaixados uns nos outros, não é? E uns a puxarmos pelos outros, não é? E a minha visão da família e da minha santificação, da santificação do meu marido e minha enquanto casal e dos nossos filhos é esta, não é? De irmos todos, assim, agarrados uns aos outros. Eu confesso que já usei muitas imagens para teologia, mas a Mary Poppins ainda não tinha ocorrido. Não sei se eu vou querer acrescentar alguma coisa a esta. Queria só acrescentar Queria só acrescentar exatamente, reforçando isto que a Graça estava a dizer, que é muito engraçado, de facto, num ambiente de família também. Como é que muitas vezes são os miúdos que puxam por nós, não é? Ou seja, de facto, como é que muitas vezes nós, que às vezes, quando a vontade de fazer certas coisas não está lá, e às vezes acontece, não é? E muitas vezes depois é os miúdos que dizem, oh pai, mas então não vamos, então não fazemos, então mas... E de facto este ambiente de santidade em família é muito importante, porque o farol não é sempre o mesmo, não é? E numa família, muitas vezes o farol de repente é a mais pequenina, que diz qualquer coisa, que tem 3 anos e que diz qualquer coisa que a gente, pá! A gente, espera aí, não era suposto ser eu a dizer isto? E de repente aquilo passou. E de repente a gente não estava a pensar ir a qualquer coisa. E o miúdo diz, oh pai, mas não vamos. Então, mas da outra vez fomos e foi ótimo. E a gente já se tinha esquecido que tinha sido ótimo, não é? E de facto esta simplicidade das crianças faz-nos muito bem. E esta simplicidade entre o casal, de um dia um puxa e do outro dia o outro puxa, é uma coisa que de facto é essencial. Como nós temos estado a fazer uma conversa, nós temos sempre o nosso ponto de vista. É um ponto de vista. Como observadores, é sempre o nosso. Visto de fora, há de facto, esta pergunta eu considero-a, por norma, a ideia de que nós, enquanto católicos, exigem muito de nós porque nos consideram um referencial ético. Temos responsabilidade, de facto, de assumir essa referência e transformar também para melhor os outros à nossa volta. Claro que sim, não é? Acho que é uma responsabilidade enorme. E quem não a sente, se calhar anda um pouco distraído, não é? Porque temos essa responsabilidade. Mas eu gostava de pegar um pouco na pergunta um pouco mais atrás. E eu peço desculpa estar a falar da minha experiência recente, mas esta experiência em Inglaterra para nós está-nos a servir para ver as coisas com outra perspectiva, justamente isso, não é? Coisas que nós sempre demos por assumido, viver num país maioritariamente católico,
que a pessoa ao nosso lado provavelmente também tinha sido batizada, e de repente, quando nos apercebemos em Inglaterra, não é assim, não é? Mas, ao mesmo tempo, perguntava, mas será que, qual é a nossa obrigação nas comunidades e será que as comunidades e os movimentos são mais santos hoje do que eram anteriormente? Quer dizer, não sei, só Deus poderá responder essa pergunta, não é? Nós, o que eu sinto enquanto responsabilidade é que nós somos companheiros no caminho de toda a gente que está à nossa volta. Sejam eles amigos, familiares, colegas de trabalho, e temos que sentir esta responsabilidade de companheiros do caminho. Não que saibamos melhor, não que sejamos melhores, mas que estamos juntos a percorrer este caminho. Por isso, eu acho que é isto, nós somos companheiros de caminho, seja de quem for. Não é? E aquela imagem dos amigos de Emaús, não é? Dos companheiros de Emaús, que faziam o caminho, não é? E de repente aparece Deus do lado, aparece Jesus do lado. E a gente não o conhece, e estamos a fazer o caminho. Mas o nosso coração, de repente, torna-se sereno. Mas, de repente, a vida muda de luz, não é? E nós somos esses dois Emaús, que vamos no caminho e que ora damos o braço a um, ora damos o braço a outro, e muitas vezes damos o braço a Jesus e nem nos apercebemos, não é? Uma das coisas que, aqui há uns anos atrás, uma amiga minha deu-me uma imagem que eu adoro, que é uma pagela de Nossa Senhora, um desenho, uma gravura, Nossa Senhora no metro de Nova Iorque. E para mim, quer dizer, é isto, não é? Quer dizer, é este caminho, e pensar, às vezes, quando eu vou naquele metro de Londres cheio de gente, e pensar, quer dizer, Nossa Senhora podia estar sentada aqui ao meu lado, não é? E se calhar eu hoje vou ser a Nossa Senhora, meu Deus, uma pobre imagem, Nossa Senhora para a pessoa que está ao meu lado, não é? E vou ajudá-la, e vou perguntar, e vou abrir portas, não é? É esta questão. Relativamente à questão das comunidades e do nosso papel, eu vejo, por exemplo, nós em Inglaterra estamos numa paróquia e eu sinto uma pessoa mais abençoada do mundo por ter ido parar àquela paróquia. Não é? Um país que não é maioritariamente católico. A experiência de fé, o trabalho que toda a gente faz naquela paróquia, justamente porque nós não podemos estar à espera que o outro faça, porque não há outro. Não há outro. Se não for eu, se não formos nós, ninguém vai fazer. Não é? Mas, de repente, nós temos, numa paróquia relativamente pequena, temos um movimento de juventude que a diocese toda diz, mas o que é que se está a passar em Guildford? Está-se a passar que houve alguém, uma miúda, de 20 anos, com o curso de Teologia, que resolveu dedicar-se ao movimento da paróquia de juventude, casou na paróquia, tem as suas 2 miúdas na paróquia e há 10 anos ensina a profundidade da riqueza católica aos miúdos. E de repente, pessoa atrás de pessoa, se transformam as vidas, se transforma a paróquia e agora há um movimento de formação e de oração e de social, não é? E de trazer outros. Quer dizer, eu pude ver como, contra todas as expectativas, em 2 ou 3 anos, em 3 anos que nós já estamos, ela já era ótima a paróquia, mas no último ano o Bispo mandou-nos um desafio enorme de melhorar ainda mais, e aquilo, eu não sei, quer dizer, o potencial de... Como é que foi feito? Os 3 párocos, todos eles com mais de 70 anos, convocaram reuniões com a paróquia toda, disseram, como é que a gente faz isto? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente melhora os movimentos? Como é que a gente melhora a atenção às famílias? Como é que nós melhoramos a atenção aos miúdos? Como é que nós melhoramos isto, aquilo, aquilo outro? E as pessoas sugeriram, disseram, olha, eu ofereço 3 horas por semana, eu ofereço 1 vez por mês, vou buscar alguém a casa. E as coisas acontecem. Por isso, quer dizer, acho que ainda há muita coisa fantástica a acontecer todos os dias. E acho que às vezes só não acontece mais porque nós não damos a nossa pouca contribuição. Por isso, sejamos companheiros no caminho e as coisas vão acontecer. Obrigado. A gente não tem assim muito a acrescentar depois disto, não é? Mas obrigado.
Não, eu diria que, muito sinceramente, eu não me reconheço como qualquer autoridade ética ou moral relativamente aos outros. Ou seja, sob esse ponto de vista de se somos uma entidade ética, eu pessoalmente não me considero. Tem a ver com as expectativas que os outros têm. Sim, mas eu acho que aquilo que convence, eu acho que, vamos lá ver, aquilo que atrai não é um conjunto de ética e de moral. E aquilo que nós corremos o risco como Igreja é de sermos os tipos da reserva moral da ética. E, portanto, isso não é minimamente aquilo que atrai as pessoas. Aquilo que atrai não é a minha ética ou a minha moral, aquilo que atrai é Cristo. Aquilo que atrai é uma vida vivida em Cristo. E que aquela maneira de dizer eu vivo ou não melhor com ela, corresponde-me ou não melhor, diz melhor da minha natureza ou não. E isso é que de facto atrai. E por isso é que, de facto, aquilo que pode ser a esperança do cristianismo e do catolicismo é um que se converte. É um que se converte e que testemunha. Eu não sou nada pessimista. A sério, não tenho nada aquele conceito do isto no meu tempo é que era. Isto as gerações novas estão perdidas. Assim, todas disseram isso e continuamos todos cá. E já fomos à Lua. E entretanto continuamos a fazer coisas fantásticas. Portanto, não tenho nada desse conceito. Sendo certo que os tempos que vivemos são tempos mais complicados, são tempos mais complexos. Quer dizer, enfim, tipo, leu um livro de Helene Sansot e percebe que na Idade Média até o tipo que roubava se benzia antes, não é? Quer dizer, havia uma consciência da total dependência de Deus até isto, não é? Quer dizer, tipo, primeiro benzia, depois roubava. Quer dizer, havia uma total dependência, uma consciência total de dependência de Deus, que nós já não temos, que nós já não temos essa percepção de uma total dependência de Deus. E isso torna-nos a vida mais difícil. Mas quer dizer, São Bento evangelizou a Europa inteira a partir de um mosteiro, não é? Enfim, quer dizer, a nossa civilização ocidental, devemos lá São Bento, não é? Europa, devemos lá São Bento, não é? Por acaso que é o padroeiro da Europa, e foi quem criou o mosteiro, que depois foi criando outros, que depois foi a regra, e foi assim que se evangelizou uma Europa inteira. Portanto, como a Graça dizia, só haver uma pessoa que se casou, que teve 2 filhas, que dinamiza a paróquia, que faz as coisas, essa será sempre o farol. E, portanto, não sou nada pessimista. Cristo encontrará sempre espaço no coração, pelo menos algum. E esse será sempre um farol para seguir. Eu agradeço muito. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. E vou deixar o intervalo maior, até para, se quiserem abordar de uma forma talvez mais espontânea, menos formal, porque apesar de tudo esta questão da Assembleia e desta separação cria sempre alguma barreira. Tenho só uma última pergunta para responderem, não é sim ou não, isso é uma maldade, mas muito rapidamente, embora já tenham respondido até agora, que é aquela que eu vos enviei, de que forma é que efetivamente a vossa vida é melhor por serem católicos? Eu confesso que foi a pergunta mais difícil para mim. Eu sou pago para fazer perguntas, não é? Mas eu acho, quer dizer, eu não sei. Não sei no que é diferente. A única coisa que eu sei é que sou feliz. A resposta. Bem, eu diria para já que não sei o que é não ser. Portanto, Okay. torna a coisa mais difícil. Exato. Se eu soubesse o que era não ser, talvez pudesse ter um motivo de comparação. Portanto, como não sei o que é não ser, tenho essa dificuldade. Não, eu acho que de facto, quer dizer, aquilo que São João Paulo II nos dizia sempre, não é? Não tenhais medo. E de facto eu acho que aquilo que faz muita diferença é não ter medo. De facto, a grande diferença é não ter medo. Porque de facto nós já fomos salvos. Muito obrigado, foi um prazer conhecer-vos. A gente só se encontrou hoje, mas foi verdadeiramente um prazer conhecer-vos.